O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e hoje o convidado foi o professor João Rocha, um dos grandes estudiosos do basquete nacional, um farense de nascimento, mas que se notabilizou a vestir as cores do Futebol Clube do Porto, onde chegou a ser capitão da equipa, participando igualmente como jogador em vários outros projetos. É internacional português e autor de um livro muito interessante, onde, segundo ele, faz a arqueologia do conhecimento do treinador de basquetebol, através de entrevistas com 4 dos mais carismáticos treinadores portugueses: Mário Palma, Luís Magalhães, Alberto Babo e Jorge Araújo. Para além disso, é docente no Instituto Politécnico de Castelo Branco, onde dirige um dos projetos mais interessantes do basquetebol nacional. Uma simbiose entre uma instituição de ensino e um clube de competição. É igualmente o treinador principal da equipa sénior da Associação de Basquetebol Albicastrense, num projeto que nesta primeira fase visa promover o clube da 2ª Divisão, onde está a competir, e levá-lo para escalões superiores. São motivos mais que suficientes para não perderem esta conversa. Vamos então ouvir o professor João Rocha. Espero que gostem. Boa tarde, meu nome é João Rocha, sou antigo jogador de basquetebol, que iniciei a minha carreira no Sporting Clube Farense, tendo ainda jovem saído para o Futebol Clube do Porto, onde fui jogador profissional durante 17 anos, capitão de equipa, jogador da Seleção Nacional em todos os escalões. Iniciei a participação na Seleção Nacional ainda no Sporting Clube Farense, onde tive as primeiras internacionalizações, e como jogador do Futebol do Porto fomos campeões nacionais em júniores, em esperanças, em séniores, muitas vezes, provavelmente cerca de 12 títulos nacionais em todos esses escalões, e também participação nos campeonatos europeias. No Porto fiz a minha formação académica também, fiz paralelamente não só uma formação desportiva, mas fiz simultaneamente uma formação académica. Sou licenciado em desporto, mestre em treino de alta competição, doutorado em didática e organização escolar, e atualmente sou docente no Instituto Politécnico de Castelo Branco e investigador na área do treino, na área do basquetebol. Sou também treinador, após o término da minha carreira em 2007, iniciei-me na prática de treinador. Sou treinador de basquetebol, já fui de todos os escalões, desde minis, iniciados, cadetes, júniores até sénior. Na verdade, a prática como treinador foi também simultaneamente à prática de jogador e enquanto estudante. Foi a primeira vez que fui treinador, foi em 1997, num protocolo que havia entre a Câmara Municipal do Porto e o Futebol do Porto para crianças carenciadas no bairro São João de Deus, um bairro que entretanto já foi demolido, que era um bairro muito problemático e era para crianças muito carenciadas, onde iniciei a prática do ensino do basquetebol. Pois bem, fui como coordenador na São Joanense em 2008, fui campeão nacional com 2 equipas de masculino, uma de masculinos e outra de femininos. No ano seguinte, 2009, fui campeão nacional também como coordenador da equipa de sub-16 feminino. Fui treinador da equipa sénior, fui treinador da Oliveirense em 2013, onde fui campeão nacional de séniores, de CMB1. Atualmente sou professor na escola, na universidade, no Escola Superior de Educação, na área do treino e de treino desportivo, e desenvolvemos no Instituto Técnico de Castelo Branco um projeto em parceria com o clube local para o desenvolvimento do basquetebol. O projeto tem 4 anos. O ano passado, após 3 anos de trabalho, fomos vice-campeões nacionais, e este ano, pela primeira vez, e em primeira mão, digo que já estamos apurados e pela primeira vez também em primeiro lugar para a fase final do Campeonato Nacional Universitário, não só com a equipa masculina, mas também com a equipa feminina, e este é um projeto muito interessante
não só para a academia, para a universidade, mas também para a região de Castelo Branco, onde nós estamos a determinar a possibilidade que corre em conjunto com a ABA. Exatamente, é um projeto que tem parceria com o ABA, que permite que os jovens da formação do ABA tenham continuidade na prática desportiva, pois normalmente nestas regiões, assim como acontece em Faro, em Olhão, em Tavira, em qualquer região interior, eu chamo de região interior fora das grandes centros urbanos do Porto e de Lisboa, apesar do Algarve estar no litoral, é como se fosse uma região de interior, está afastado dos centros dos grandes centros políticos, dos grandes centros de decisão, e por isso não tem os privilégios e nem as diferentes opções e soluções que essas regiões têm. E nesse sentido o que acontece é que as crianças aos 18 anos saem para estudar, deixando e abandonando os clubes, não permitindo que os clubes tenham equipas séniores e continuidade na sua prática desportiva. Este projeto serve para desenvolver combate ao abandono desportivo e a integração também de jovens de 4 cantos do país e 4 cantos do mundo, porque nós temos jovens desde Cabo Verde, desde São João da Madeira, desde Coimbra, desde Angola, de todos os lados, nós temos estes jovens aqui a estudar e a jogar. Então este projeto serve também de integração e ao mesmo tempo é um projeto de desenvolvimento que permite aos atletas que estão neste programa evoluir e desenvolver. O nosso maior sucesso não foi o segundo lugar o ano passado no Campeonato Nacional Universitário. O nosso maior sucesso foi a possibilidade de nós colocarmos na Liga Profissional de Basquetebol um dos nossos atletas formado por nós, que era um atleta que, quando aqui chegou, provavelmente se não existisse este projeto, teria acabado com o basquetebol. Hoje em dia é um jogador de basquetebol, esteve e foi colocado nos Lusitanos dos Açores, uma equipa da Primeira Liga portuguesa, para continuar a sua formação. Isso para nós é a nossa maior vitória. Mas vamos falar então do ABA, do projeto ABA, que é um projeto muito interessante, que corre em conjunto com o Instituto Politécnico. E quais são os objetivos do clube como clube? Portanto, vocês estão a lutar pela subida da 2ª Divisão para a Primeira, assumidamente, não é? E depois, exatamente. Quais são os objetivos do clube? Em primeiro lugar, os objetivos, este é um clube de formação. E sendo clube de formação como é, o nosso objetivo é dar as melhores experiências possíveis aos nossos atletas. Se os nossos atletas este ano subirem, significa que vão encontrar à sua frente um conjunto de equipas adversárias que lhe permitem e que lhe proporcionam diferentes dificuldades, diferentes estímulos, um basquetebol superior, uma outra qualidade de basquetebol, que permitirá a estes atletas poderem melhorar a sua qualidade e melhorar e evoluir para outros patamares. Este, em primeiro lugar, é o nosso objetivo. Como clube ligado à universidade, como universidade que é, estes atletas normalmente, como vêm de outros lados do país, normalmente regressarão a casa. O que significa que 3 anos após saírem do seu clube local, poderão retornar ao seu clube local, mas muito melhores do que aquilo que saíram. Mais-valias, não é? Exatamente. E licenciados. Exatamente. Mas depois vocês também têm o objetivo do clube continuar. Mais não seja com os jogadores que ainda se quiserem radicar na zona. Ou irem buscar outros jogadores. Não passa por aí. Exatamente. Ou irem reconstruir sempre a equipa. Aí nós teremos que sempre reconstruir a equipa. Porque uma vez que existe esta parceria entre a universidade e o clube local, todos os anos alguns jogadores vão saindo. O ano passado saiu-nos o Ivan, que foi para o Lusitano dos Açores. Para o ano saíram mais 2 jogadores, mas à medida que vão saindo, outros também vão entrando. E outros vão permanecendo. Como o projeto universitário normalmente é entre 3 a 5 anos, estes atletas, quando vêm para cá, estarão cá de certeza pelo menos 3 anos. Sim, no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos.
o que significa que cria alguma estabilidade no projeto. Mas, evidentemente, que as nossas melhores valias, os nossos melhores atletas poderão sair ou não, depende depois deles, e outros terão que entrar e terão que percorrer o seu caminho e fazer a sua evolução. É um projeto sempre de regeneração. Agora, poderá existir a possibilidade de à medida que formos subindo, imaginamos que existe a possibilidade de a equipa subir para uma Pro-Liga, mas ainda nem subimos à primeira, quanto mais pensar numa Pro-Liga, mas numa possibilidade de estar um patamar desse, evidentemente que o projeto tem que ser reconsiderado e tem que ser analisado e tem que se verificar qual é a melhor gestão que se pode fazer para este projeto. Pensemos uma coisa, tempo. Há uma palavra que tem que estar aqui sempre presente. Chama-se sustentabilidade. E com isto dizer o quê? Eu tive a infeliz experiência de em 2005 passar por um clube, em 2001 passar por um clube chamado Leiria. Sim, União foi uma Leiria. Quando ele esteve na Primeira Liga. Quando esteve na Primeira Liga. Não pelas pessoas que foram fantásticas, as pessoas de Leiria, não pelos meus fabulosos colegas que tive, mas sim pelo projeto ter sido mal estruturado e mal organizado. De tal forma que, após 2 meses de competição, o clube não pagava mais jogadores. E tive colegas meus de equipa que tiveram muitas dificuldades financeiras para aguentar essa época, esse ano. Alguns até quase a vender a casa. Por isso, não queremos que este tipo de situação aconteça, serão coisas que eu lutarei sempre a vida toda para que não aconteça. Por isso a palavra sustentabilidade e darmos o passo também do nosso pé, do nosso passo à nossa dimensão, tem que estar sempre presente. Que vamos bater naquilo que estávamos a falar há pouco em off, que era a sustentabilidade do basquete no seu geral. Começarmos a vender uma imagem a quem de direito, a quem pode meter dinheiro no basquete, que isto é um projeto sério, que é um desporto sério que dá retorno às pessoas. Ainda falta um bocado. A questão é, nós temos mesmo que, e eu penso que parte pela Federação também, tornar o basquete mais visível. O Luís já está com este seu podcast, ajuda de alguma forma a dar mais visibilidade e notoriedade ao basquetebol, o que é importante. Mas, como o Luís, temos de ter muita gente a falar de basquetebol, temos de ter muita gente a publicitar basquetebol. Basquetebol não pode ser nos jornais aquela coluna que existe na última ou penúltima página a falar sobre um bocadinho o que aconteceu no basquetebol. Nós temos de ter um jornal de basquetebol, nós temos de ter umas páginas grandes de basquetebol. Há anos havia uma revista, mas entretanto, por falta de assinantes, fechou, não é? Porque o basquetebol não vende. Exatamente. Atualmente. O basquetebol não vende. E se não vende, como é que as empresas vão pôr dinheiro no basquetebol? Exatamente. Isso é um bocado. Esse é um grande problema. É a grande discussão do momento. Mas é e não é. E eu explico-lhe porque é que não é. Na verdade, todos os clubes, e vamos ver um clube como o Sporting Clube Farense, Sajonenses, o Sporting Clube Farense de basquetebol, tem basquetebol desde 1940, talvez, se não for antes. Quantos atletas já saíram da formação do Sporting Clube Farense desde 1940 até 2023? Milhares. Muitos. Milhares de atletas. Então, e muitos desses, a maior parte deles ainda estão vivos. E todos eles têm uma coisa em comum. Adoram basquetebol. O grande problema do basquetebol é que os clubes não unem estas pessoas. E o grande problema do basquetebol tem sido que, quando estas pessoas acabam o seu percurso de formação, levam um chute no rabo e seguem a sua vida sem ninguém lhes dar um abraço, um agradecimento, uma carta de agradecimento, um certificado de formação, uma t-shirt do clube, ou um cachecol, ou até um passou bem. Um reconhecimento. Um dia mais tarde, um agradecimento também, porque essas pessoas fazem parte da história do clube. E essas pessoas, fazendo parte da história do clube, fazendo parte do clube, não podem ser afastadas. São essas pessoas que têm empresas, são essas pessoas que têm filhos que vão depois jogar basquetebol, são essas pessoas que podem ter tempo e disponibilidade para dedicar a basquetebol, que podem ser diretores. E são essas pessoas que quem
uma estrutura bem organizada deve recorrer para garantir a sustentabilidade das equipas séniores, uma vez que equipas de formação não necessitam dessas pessoas porque os pais normalmente pagam a sua mensalidade. E bem, Mas, nesse de qualquer sentido, maneira, as equipas de formação também têm que ter algum investimento, começando pelos próprios treinadores, porque quanto mais pudermos pagar aos treinadores, melhor eles se podem formar, mais qualidade estamos a incutir nos jovens. estamos a falar de dois assuntos diferentes, mas dois assuntos que a parte financeira está em todo lado, não é? Terminando só a parte da formação, evidente que a formação tem que ter espaços de treino para ter qualidade, tem que ter material para ter qualidade, tem que ter treinadores com formação para ter qualidade. E quando eu digo treinadores com formação, eu respeito todas as pessoas que amam e adoram o basquetebol, mas nem toda a gente pode ser treinador, na minha opinião. E na minha opinião isto é um bocado polémico. E na minha opinião é um bocado polémico, muito menos na formação. Porquê? Porque nós estamos a formar crianças, nós estamos a formar futuros homens. E não pode ser aquelas pessoas que não têm formação na área do desenvolvimento motor, na área da psicologia, na área da aprendizagem motora, não podem ser essas pessoas que não têm essa formação, mas que gostam de basquetebol que dão os treinos. Não podem ser os júniores que dão os treinos, não podem ser o pintor que vai dar os treinos, não pode ser o professor da matemática que vai dar o treino, não pode ser o técnico da informática que vai dar o treino porque é um hobby, porque lhe apetece. Não, temos um conjunto de pessoas e profissionais e jovens que saem das universidades com formação adequada, que não têm emprego, mas que têm formação ótima para serem treinadores e que devem ter investimento por parte dos clubes para poderem realizar um bom trabalho. Isto é, pensarem no basquetebol 24 horas. Com isto, dizer que eu fiz esta experiência em São João da Madeira e tive a parte feminina toda de da São Joanense, toda profissional, na altura. E era a minha ideia que toda fosse, feminino como masculino, fosse profissional. Aqui, de alguma forma, estamos a tentar crescer nesse sentido. Neste momento já temos 2 treinadores a tempo inteiro, 2 treinadores profissionais. Esperemos que no futuro possamos ter mais aqui, que todas as equipas tenham treinadores profissionais do basquetebol. Ou que sejam pagos adequadamente. No fundo, o ideal, mas isso é um bocado utópico nesta altura, é termos toda uma estrutura profissional a apoiar o basquete 24 horas por dia. Porque só um treinador... Eu não sei se é utópico. Em determinadas zonas é um bocado. É difícil, eu acho que é difícil, sem dúvida. Mas se repararmos bem, existe um conjunto de estruturas, instituições que apoiam o desporto e de alguma forma o permitem que exista a prática desportiva, como por exemplo as câmaras municipais. E as câmaras municipais normalmente apoiam os clubes. Dizer que um diretor de equipa, um diretor de um clube deveria ser profissional, eu concordo com isso. Quem é que pode ir às empresas, pedir apoio às empresas? Quem é que pode organizar os antigos sócios? Quem é que pode chegar a todos os sócios e pedir que os sócios apoiem as equipas? É alguém que tem disponibilidade de tempo e que sabe o que está a fazer. Exatamente. E tem que ter formação. E tem que saber do assunto, tem que saber sobre gestão. E gestão, neste caso, desportiva. Não pode ser um merceeiro que tem uns dinheirinhos que diz, eu tenho aqui uns dinheirinhos e eu agora vou fazer um clube de basquetebol, como acontece, e depois chateia-se daquilo e vai embora. Exatamente. Quando ou o dinheiro acaba, ou quando o filho deixa de jogar, ou quando se aborrece. Aliás, um dos seus grandes lutas tem sido criar formação para quem está dentro do desporto, não só no basquete, mas no desporto em geral. Tem sido uma das suas grandes lutas. Porque é através da educação que nós, e através da formação, que nós podemos desenvolver o basquetebol. O basquetebol em Portugal precisa treinar mais, precisa treinar melhor, em todos os escalões. É inadmissível verificar que equipas de sub-16 em Portugal treinam 3 vezes por semana. Isto é inadmissível. É inadmissível verificar que equipas de júniores treinam 4 vezes por semana. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Uma equipa de júniores deveria treinar todos os dias da semana e ter pelo menos 3 vezes de treinos bidiários, ou 4. Para não ter que treinar todos os dias de manhã e tarde.
E depois, Isto, e depois isto, ter competição a sério. Que em determinadas depois ter zonas do país competição a também não sério. existe, não é? Infelizmente. Nesse sentido, tem sido, na minha opinião, mal gerido os campeonatos, porque o campeonato realizado em Lisboa, realizado no Porto, em Aveiro e em Coimbra, é diferente do campeonato realizado no Algarve, no Alentejo. Não vamos falar então do Alentejo, não é? Coitados. Exatamente. Mas sofre o mesmo problema de Castelo Branco, sofre o mesmo problema. O Algarve, de vez em quando, tem fases. Tem mais clubes, outros menos clubes, mas não deixa de ter poucos clubes comparativamente com Lisboa, com o Porto. O que acontece é, porquê que as equipas vão fazer um campeonato igual a de Lisboa? Isto é, o Benfica vai jogar contra outra equipa, ou uma equipa de Lisboa vai jogar contra outra equipa, no fim de semana vai jogar contra outra, ou a meio da semana ainda consegue jogar contra outra. Estão ali a 10, 20, 30 km ou 50 km. As despesas são menores, o tempo é menor, aproveita melhor o dia, tem a possibilidade de fazer mais jogos durante a semana também. Uma equipa no Algarve, no Alentejo, nestas zonas interiores, Bragança, Vila Real, toda esta faixa, todo este L, aqui a nível nacional, não tem essa possibilidade. Então, e por que não fazem encontros? Porque é que no mesmo sítio, de 15 em 15 dias, não juntam, já que de Beja até Faro são 2 horas praticamente, porque é que aí não juntam 3 ou 4 equipas e fazem, já que vão perder o dia inteiro, e fazem 4 jogos, ou 3 jogos. Fazem tudo concentrado. Exatamente. De muitas jornadas e concentradas. O que é que isso aconteceria? Se calhar, em vez de jogar de semana a semana, jogam só de 15 em 15 dias, mas mesmo jogando de 15 em 15 dias, ainda fazem mais 2 jogos do que jogassem só uma vez por semana. Acho que tem que ser pensado. Sim, isto tem que ser pensado. Também tem que... bate um bocado na distribuição do basquete atual, porque isto está dividido em quintais. O Alentejo tem a sua zona, o Algarve tem a sua zona e acaba por não se pensar no global. Tem essa ideia, pelo menos, não é? A ideia do Algarve, a ideia do basquetebol está distribuída em 3 grandes zonas: Lisboa, Aveiro e Porto. Sendo que Porto e Aveiro estão ao lado um do outro, praticamente. Formam uma mega Aveiro, é um bocadinho como Lisboa e Setúbal, praticamente ali mais juntos, mas na verdade essas são as zonas onde existe maior desenvolvimento do basquetebol. No resto do país tem que ser pensado de uma outra forma, tem que ser pensado de uma forma de rentabilização e que não pode ter a mesma forma de campeonato que essas zonas. Tem que ser uma zona diferente, tem que ser um campeonato diferente, uma formação, um momento de formação diferente. E para todos os escalões. Sendo sim que existe a possibilidade destas equipas participarem sempre num campeonato nacional, como é evidente também, convém dar as melhores experiências de formação às diferentes equipas. E eu vejo assim, vejo campeonatos que têm de ser estruturados de forma diferente, os clubes têm de ter outro tipo de organização, os treinadores têm que ter um tipo de critério, têm que ter um tipo de formação também adequada e remunerados adequadamente para poderem pensar no basquetebol a tempo inteiro. Quer dizer, basicamente teríamos que reestruturar profundamente o basquete para podermos dar o salto que necessitamos. Eu sou contra revoluções. Eu neste momento eu acho que não temos que reestruturar. Não são muitas as diferenças, são algumas as diferenças, mas eu chamaria-lhe uma outra palavra, diria o nome de teríamos que fazer uma evolução. O que está bem é para manter. E vamos ficar por aqui. Eu sei que o João tem um tempo do mais limitado. Eu já não lhe ocupo mais tempo. Foi um prazer enorme falar Muito consigo. Obrigado. Nós vamos falar brevemente, novamente, de certeza absoluta. Por isso, João, fique bem. Muito bem. E continue, não sempre desista. Que pretender. Muito obrigado. Sempre que pretender e precisar discutir outros temas, terei todo o gosto em discutir basquetebol. Exatamente. É sempre um prazer. E sempre que muito o obrigado. João precisar de vender alguma ideia, já sabe, tem aqui um espaço aberto para isso, está bom? Muito obrigado. Tá muito bom. obrigado. Continuação. Até à próxima. Deus. E foi assim esta conversa em que ficámos a conhecer melhor o professor João Rocha, responsável por um dos projetos mais interessantes e aliciantes do basquetebol em Portugal, estando a tentar criar uma sinergia entre o basquete universitário e o basquete de competição.
Muito ficou ainda por dizer, mas está desde já prometida uma futura conversa para escalpelizarmos melhor as ideias e os projetos deste farense de nascimento, mas albicastrense por opção. Quero agradecer ao João por ter tido a amabilidade de passar um bocado comigo, mesmo tendo uma agenda bem apertada, e garanto que brevemente teremos mais notícias deste empreendimento. Desejo que este diálogo tenha sido do vosso agrado. Despeço-me até amanhã com mais projeções sobre como vai ser o fim de semana desportivo para as equipas solistas. Até lá, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.